cenário das dinâmicas de trabalho tem mudado nos últimos anos, principalmente em razão da pandemia de Covid-19. De lá para cá, diversas empresas adequaram o modelo de atuação dos funcionários, e as modalidades home office e híbrida passaram a ser alternativas ao trabalho presencial. De acordo com os dados divulgados pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no início deste ano, pouco mais de 15 milhões de pessoas ocupadas trabalhavam de casa no final de 2022, correspondentes a 15,6% dos ocupados. Conversamos com o professor de Recursos Humanos, Kleber Moreira, que explicou a diferença entre os modelos de trabalho, como é a rotina de quem trabalha em home office ou no modelo híbrido, e falou um pouco sobre as formas de atuação dos empregados, para quem tem dúvidas sobre modalidades ou pretende migrar de uma para outra. Bom, o trabalho presencial é aquele que deve ser feito nas dependências da organização, dentro da empresa. Já o trabalho remoto é aquele que pode ser feito de qualquer outro lugar, fora das dependências da empresa, inclusive em casa, que aí é o home office, E o trabalho híbrido é aquele que é feito dentro ali da semana ou do mês, alguns dias na empresa e alguns dias fora da sua localização. Entender as vantagens e desafios do presencial, híbrido ou remoto é fundamental para escolher qual o melhor modelo de trabalho, tanto para a empresa quanto para o funcionário. Os 3 modelos de trabalho têm as suas vantagens e desvantagens. Assim, a escolha irá depender do contexto individual de cada negócio. As vantagens, elas estão relacionadas à qualidade de vida para o funcionário, a questão de produtividade, a maior produtividade que esses funcionários podem, de fato, desempenhar e oferecer para a empresa. Para a empresa, redução de custos, redução de absenteísmo, de turnover, que são as taxas de rotatividade de empregados, e qualidade de vida mesmo para os funcionários. Essas são as maiores vantagens e desvantagens que a empresa e os funcionários têm. São ganhos dos dois lados, Como escolher o melhor modelo para a empresa? A empresa precisa analisar alguns fatores importantes. Então, quais são as metas que essa empresa tem a nível estratégico? Qual é o tipo de cultura organizacional que essa empresa quer implementar dentro do seu âmbito de negócio? Precisa analisar também quais são as expectativas, e as necessidades que os funcionários têm. Então, com base nesse levantamento, ela consegue decidir ou definir qual é o modelo ideal para ela. Não existe um modelo ideal para cada empresa. O que existe é um modelo de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua particularidade. O trabalho remoto representa uma grande modernização em relação à jornada, e mesmo que muitas pessoas o vejam como um cenário perfeito, no que diz a respeito à rotina, esse formato também apresenta alguns desafios em sua implementação. Para a empresa, a falta de comunicação, Nada como você ter os funcionários ali próximos de você, como empregador, e aí você consegue monitorar os resultados de forma mais instantânea, de forma mais realista e de forma imediata, E para o empregado, esse desafio está mais relacionado mesmo à questão da sociabilidade, a falta de interação com as pessoas. Quem pode trabalhar remotamente? Todo trabalho que pode ser feito fora das dependências da empresa pode ser feito remotamente. Então, existem alguns segmentos, por exemplo, os industriários, os de manufatura, que é impossível você trabalhar de forma remota. Então, você precisa ter presencialmente 100%. Agora, todo o trabalho que pode ser feito fora das localizações ali, da localidade da empresa, poderia ser feito remoto. Para a empresa manter a conexão com os funcionários no trabalho remoto, apesar de ter os funcionários longe da sua localização, elas precisam de estratégia de proximidade. Então, montar reuniões, mesmo que sejam online, montar pequenas reuniões, criar políticas de feedback, políticas eficazes de feedback, criar, de repente, um tutor dentro da sua própria equipe para criar essa proximidade e não deixar os funcionários totalmente isolados. Então, são pequenas estratégias que as empresas possuem que elas podem, ainda assim, estar perto, mesmo estando longe. Quais habilidades são necessárias para trabalhar remotamente? Algumas habilidades, competências são importantes para esse funcionário. Capacidade de resolver problemas, organização, autodisciplina. Tem que ser uma pessoa autodisciplinada para poder trabalhar de forma remota. Comunicação clara. Então, são 4 competências extremamente importantes que esse colaborador precisa ter. Alguns aspectos do home office precisam ser considerados quando o assunto é a síndrome de burnout. Apesar de ainda não existirem estudos o suficiente que relacionem o trabalho remoto ao desenvolvimento da síndrome de burnout,
alguns aspectos do home office precisam ser considerados, a não ser diferenciação do ambiente doméstico, a falta de convívio e de relacionamento interpessoal e a hiperconectividade. Tem que ter início, meio e fim, ou seja, para você não entrar numa onda exagerada de estresse, né, e acabar realmente trazendo aí uma canseira mental desnecessária, né, é importante você entender e separar isso. Estou em casa, mas estou em horário de trabalho. Sair do meu horário de trabalho agora é hora de lazer, de família, é hora de sair um pouco da máquina, né, do computador. Então isso tudo te ajuda, mentalmente falando, né, te dá sinais mentais para não entrar num exagero e chegar num burnout. As principais áreas que oferecem trabalho remoto atualmente. As principais áreas estão atreladas à tecnologia da informação, né, e telecomunicação. Então, cargos mais de desenvolvimento, esses funcionam muito bem remoto. Seguidos aí da área comercial e área de vendas. Essas são as áreas mais top aí em relação ao trabalho remoto e o híbrido, né? Para você decidir a melhor forma que gostaria de trabalhar, o importante é se autoanalisar, fazer o questionamento: será que eu consigo trabalhar remoto ou para mim é importante sair de casa e ir para o meu local de trabalho? Vitória Silva para a TV Todo Dia.